uma tradição cinematográfica brasileira que tem até nome, Nordestern, né? Western, a brasileira, que é composto majoritariamente por filmes de cangaço, sobre o cangaço. O primeiro filme de cangaço brasileiro foi O Cangaceiro de Lima Barreto, que é praticamente uma produção hollywoodiana, só que falado em português, em que tudo é bastante idílico e o cangaceiro é retratado quase como uma figura heróica e honrosa, e etc. E tal. A gente, ao fazer essa série, a gente parte de toda uma tradição, não apenas audiovisual, mas também literária e também acadêmica, a respeito do cangaço, que é um fenômeno genuinamente sertanejo. E quase todas as produções que se fez nos últimos tempos sobre o cangaço trata o cangaço tradicional como um fenômeno social muito próximo à luta campesina, sei lá, no México, no início do século XX. Houve toda uma produção acadêmica que depois acabou influenciando as produções audiovisuais e cinematográficas, que trata esse fenômeno do cangaceiro como algo de luta, de organização sociopolítica para lutar contra um sistema de opressão. Isso é uma visão acadêmica das coisas. No fim das contas, o que se sabe hoje em dia, inclusive do seu ponto de vista acadêmico, é que o cangaço foi sim um fenômeno social importante, mas era praticamente grupos organizados que praticavam banditismo no sertão, que oprimiam mulheres, que estupravam crianças e sequestravam crianças que eram levadas ao bando como se para se tornarem esposas daqueles cangaceiros. Então, há toda uma romantização acerca do cangaço tradicional. Quando a gente foi fazer Cangaço Novo, a gente queria falar sobre o fenômeno contemporâneo que é foi apelidado de novo cangaço pela própria Polícia Federal, e depois, hoje em dia, os caras nem usam mais esse termo, justamente pelo medo da mitificação do cangaceiro, né? Agora se chama essa técnica de roubo, de domínio de cidades. E como a gente estava falando de um fenômeno contemporâneo, mas que tem sim uma tradição de grupos que se organizam para saquear cidades, a gente queria fazer essa ligação do sertão contemporâneo com o sertão ancestral, mas a gente estava a fim de falar do sertão contemporâneo sem essa idealização, sem a mitificação do sertão contemporâneo. Então, para isso, os criadores da série fizeram, além de terem vindo muitas vezes para o sertão, fizeram uma pesquisa muito extensa acerca do tema, acerca do sertão. Nós nos juntamos com atores, atrizes e criadores e técnicos nordestinos e sertanejos para poder dar conta de um sertão que é um sertão contemporâneo, que não tem mais nada daquela coisa que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai ver, sem nenhum demérito, gosto muito da obra, numa obra, sei lá, de Guel Arraes, que é um sertão de outra natureza. A gente, como a Alice disse, estava interessado num sertão realista, naturalista, em que a gente vê um sujeito aboiando um monte de gado, vestindo um gibão de couro montado numa Honda Bis, ouvindo João Gomes, mas é uma versão de Beyoncé, sabe? Nos interessava esse sertão, que é muito rico e que ainda foi muito pouco mostrado, ainda foi muito pouco visto. Então, não que a gente tenha a pretensão de desmistificar a imagem que se faz do sertão brasileiro, mas a gente estava interessado em retratar o sertão que a gente estava vendo, e não o que a gente imaginava antes de vir para cá e ver. E quando a gente veio para cá, a gente começou a ver esse sertão que, inclusive, é muito colorido, tem luz neon e tem caixinha JBL pendurada no jegue, sabe? A gente estava interessado nisso, que era o que a gente estava vendo e é o que a gente ficou vivendo durante esses 8 meses que a gente morou aqui. Então, nesse sentido, eu acho que a gente desmistifica o imaginário que se faz do sertão, né? Toda vez que se fala do sertanejo, se imagina uma determinada figura, e o que se encontra quando se vai para o sertão são várias figuras muito diversas, muito ricas, muito complexas.